Mensagem 25, volume 6, meses 11 e 12 do ano 2013. Mensagem. Tema: a queda de Babilônia. A visão da grande prostituta, que quer dizer a igreja que se entrega aos ídolos e suas imagens de esculturas. Assentada sobre a besta, pode ser a grande cidade onde a igreja é construída, firmada, cidade das 7 colinas, o Quirinal, os 7 montes, o Quirinal, o Vimenal, o Esquilino, o Coelho, o Aventino, o Palatino e o Capitalino, todos na Itália, onde Roma está situada, onde a igreja papal romana está situada. Texto: Apocalipse 17, de 1 a 18. Nós vamos comparar a Bíblia Sagrada Evangélica com a Bíblia Sagrada de Jerusalém, das edições paulinas, Paulos. Mas antes, vamos cantar um lindo hino para honra, louvor e glória e exaltação ao nome santo de Jesus. Este hino faz parte do repertório do nosso amado irmão em Cristo, Luiz de Carvalho. O título do hino é Bíblia Sagrada. Vamos cantar, Bianca? Sim! Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro muito amado para os nossos corações, és a carta enviada que o Atalaia tem nas mãos, és o livro muito amado dos que pregam a salvação. Tu és o céu, livro santo do Senhor, Bíblia Sagrada, que transforma o pecador. Ó livro santo, só em ti pode habitar as palavras de amor que dos lábios do Senhor feitas para em ti gravar. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro muito amado para os nossos corações, és o livro que fala contra o vício e a corrupção, nosso Deus falando aos homens desta grande salvação. Tu és o céu, livro santo do Senhor, Bíblia Sagrada, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que guardam a profecia, este livro do Messias que nos trouxe a salvação. Livro que fala do poder do Salvador, este livro da esperança em quem temos confiança, és a voz do Redentor. Amém. Nossa apresentação. Eu sou a irmã Nenê Pinto, discípula do Senhor Jesus Cristo, pelo chamado, escolha e vontade de Deus, nosso Santo Pai Celeste, para a honra, louvor e glória e exaltação do seu santo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso eterno e suficiente Salvador. Amém. Eu sou Bianca, irmã em Cristo e discípula do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus.
Nosso Santo Pai Celeste, que nos fez um com Cristo, herdeiros do céu, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Bianca vai ler 3 versículos, onde o apóstolo Paulo, falando a Timóteo sobre a importância, o valor da Escritura Sagrada. Quem não conhece a Escritura Sagrada, não conhece o Deus vivo e glorioso. Leia, Bianca. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Amém, Jesus, amém. Nossa identificação. Ministério, revelação do final dos tempos. Jesus Cristo é o Deus Pai da criação, é o Deus Filho na redenção e é o Deus Espírito Santo na consolação, batizando, regenerando, guiando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: não temas, João, eu sou o primeiro e o último Deus, o primeiro e o último Deus. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus quis dizer: sou eu quem tem o poder de livrar as almas da maldição ao inferno e levá-las para o céu. Apocalipse 1, 17 e 18. Jesus disse a João Evangelista: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir buscar a sua igreja fiel e gloriosa, esposa de um só marido, o Cristo ressuscitado. Apocalipse 1, 8. Romanos 7, 1 a 6. Jesus não é o Senhor morto, Corpus Christi, corpo morto de Cristo, criado e idolatrado pelo Papa da chamada Igreja Romana, Urbano IV, no ano 1264. Se Jesus fosse o Senhor morto, como ele daria vida eterna? Se ele nem vida tem para ele próprio? É isto que o homem do pecado, o filho da perdição, quer roubar a fé em Jesus, o único meio de salvação, matar a esperança da vinda de Jesus para o arrebatamento dos seus crentes fiéis que formam o seu corpo, a sua igreja. Destruir, é o que o maligno quer, destruir o amor fiel ao único Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo. O homem religioso, que é influenciado por Satanás, como diz Daniel 7, 25 e 26, falando do anticristo, proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Eu estou lendo pela Bíblia de Jerusalém. Ele tentará mudar os tempos e a lei. E os santos, os crentes fiéis que deixaram os deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E os santos serão entregues em suas mãos, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Amém. Vamos conhecer melhor o nosso Deus? Acesse meu e-mail neneirmãemcristo@hotmail.com. Vou repetir: neneirmãemcristo@hotmail.com.
gmail.com. Vamos comparar a Bíblia Sagrada Evangélica com a Bíblia Sagrada de Jerusalém das edições Paulina. Leia, Bianca, a mensagem. O tema: a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta, que quer dizer a igreja que se entrega aos ídolos e suas imagens de esculturas. Assentada sobre a besta, pode ser a grande cidade onde a igreja é construída, firmada, cidade dos 7 montes, o Quirinal, o Viminal, o Esquelino, Coelho, o Aventino, o Palatino e o Capitalino, todos na Itália, onde Roma e a sua igreja está situada. A besta também significa o Papa de Roma, o Anticristo. Texto: Apocalipse 17, de 1 a 18. Mensagem 25, volume 6. Meses 11 e 12 do ano 2013. Bianca vai ler. Leia, Bianca. A queda de Babilônia. A visão da grande prostituta assentada sobre a besta. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia de sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º,
e é dos 7 e que vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. Juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que vistes na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que compram o seu intento, e tenha uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém, Jesus. A queda de Babilônia simboliza a queda da idólatra Roma imperial, com a sua igreja idólatra que tem por cabeça o homem que se diz Santo Pai, Santo Papa, Santo Padre em latim, que se diz infalível, sem pecado, se comparando ao Senhor Jesus Cristo, o Deus que nunca pecou. Se diz pecador, porém, está santificando de mentira almas e mandando-as para o céu. Não para o céu, morada de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 em um só Deus verdadeiro, Pai da criação, Filho na redenção, na salvação dos seus crentes fiéis, e Espírito Santo Consolador e guia da sua única igreja, da qual só Ele, Jesus Cristo, é a cabeça, Senhor, advogado, Salvador e juiz, que virá julgar os vivos e os mortos, os abençoados e os amaldiçoados, os convertidos ao Deus vivo e os seguidores do diabo e os seus demônios. Pai da mentira, que é a idolatria. O homem do pecado, o filho da perdição. E que se diz Vicaribus Filii Dei. Este é o nome que o condena diante Cristo, pois se diz vigário. Vigário significa substituto do Filho de Deus. Este nome somado, como manda Apocalipse 13, 17 e 18, o número da marca da besta, 666, somado em algarismo romano. Seu nome, o nome de Jesus, o Jesus dela é a cruz, da Santa Cruz é o sinal dela. Não pede a Deus a cruz que ele chama de sinal santo. O Papa de Roma é a besta do final dos tempos. Leiam comigo e façam a soma, como manda a Escritura Sagrada da Bíblia. Uma vez D vale 500. Uma vez L vale 50. 2 vezes V vale 10. Uma vez C vale 100. 6 vezes 1
vale 6. Somando esses números dá o número 666. Este número se encontra na coroa do Papa de Roma, no nome em que ele se diz que é o substituto do Filho de Deus, Vicarivis Filii Dei. O Papa de Roma santificou a cruz, né? Ele diz pelo sinal da Santa Cruz. Em vez do nome de Jesus, ele usa a cruz como santa. O sinal da cruz é o sinal da besta, da Igreja do Papa de Roma. A marca da besta, o número do nome com o qual o Papa se senta no templo de Deus, os chamados para a salvação. Ele, para enganar, usa a Bíblia Sagrada com o Senhor Jesus que morreu, mas que foi sepultado e que ressuscitou e subiu ao céu, e virá buscar a sua igreja que ele a levou no seu próprio sangue, a lavou no seu próprio sangue. Quem ele converteu dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Com a Bíblia aberta, o Papa lê a verdade. Tanto a igreja do Papa quanto os seus adoradores, os seus subordinados, os vigários, os padres, em latim, português, paz. Todos os seus seguidores usam o seu sinal, a cruz, nas suas igrejas, nas suas casas, nos seus corpos, nos seus túmulos, como um sinal santo, nos acidentes nas estradas, nos caixões dos seus defuntos, seguidores da besta do Apocalipse 13. Quando a Bíblia, pelos apóstolos de Jesus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, diz em Gálatas 3,13: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se Jesus estava crucificado como se fosse um maldito, então por que a cruz iria ser bendita? Santa, abençoada, ela é uma imagem de escultura feita por mãos. Tire-a do seu corpo. Se os profetas e os apóstolos de Jesus a chamaram simplesmente de o madeiro, e o número da besta que se encontra na coroa do Papa de Roma, esse é o número com o qual, de alguma forma, ele irá marcar a todos os seus seguidores, tanto aos reis como todas as autoridades, grandes e pequenos. Não se sabe se será por meio de chip virtual. Por ora, é o meio mais moderno e prático, por enquanto o computador, né? O computador imita o cérebro humano. O que temos de mais importante no mundo, o nosso corpo, que não tem cérebro, vegeta. O corpo que não tem cérebro, vegeta. Todos aqueles que tiverem compromisso com o Papa de Roma será marcado ou na testa ou na mão direita, ou com a cruz ou seu sinal, ou com o seu número, o número do seu nome, com o qual ele diz ser o substituto de Jesus, o Senhor, a cabeça da igreja. De qual igreja? Se a igreja de Jesus é única, e só Jesus é o seu Senhor, há um só corpo, do qual somos seus membros, todos os crentes fiéis ao seu sacrifício, sua morte humilhante de cruz, ao seu sepultamento, ao seu julgamento, à sua ressurreição e à sua segunda vinda, ao seu julgamento, no arrebatamento da sua igreja fiel, esposa de um só marido, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Cremos no Espírito Santo, guia, batizador, regenerador, guia, consolador. Não precisamos chorar, nem jejuar, nem botar luto, porque Jesus, o Senhor da sua igreja, morreu, mas ressuscitou, subiu ao céu, voltou para o seu trono onde ele estivera antes, e vive para todo sempre, e tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, de 1 a 18. O Papa colocou Maria criatura na igreja que ele criou como rainha do céu, como mãe de Deus, como rainha dos anjos,
como advogada dos pecadores, como saúde dos enfermos, como porta do céu. Lhe deu os títulos que são por Deus atribuídos a Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho que vos leva a Deus. Eu sou a verdade que vos liberta do poder do diabo, criador da mentira. Ele se idolatrou e foi adorado pela terça parte dos anjos do céu. Ele, o diabo, o anjo maligno, quis ocupar o lugar de Deus, e Deus mandou que o anjo Miguel os expulsassem, e na terra eles causam a ira de Deus através dos ídolos e de suas imagens de esculturas. Deus disse em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, quer dizer que qualquer senhor ou senhora que estiver no lugar de Jesus é idolatria. A idolatria é amaldiçoada por Deus. Deus disse, eu sou o Senhor. Até aí Deus não tinha nome próprio. Este é o meu nome. Deus disse a Maria, chamarás o menino de Jesus. A Jesus Deus disse, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado aos homens nem às mulheres, pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo de Deus falou por Paulo e disse isto. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo significa Salvador. Atos 2:36. Deus disse, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a ninguém darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Isaías 42:8. Deus deu a Jesus, não porque Deus quebrou seu juramento. Deus é fiel à sua santa palavra. Deus deu a Jesus porque Ele e Jesus são o mesmo Deus. De sorte que haja em vós toda a humildade. Filipenses 2:1-11. Ninguém deve querer ser uns maiores que os outros. Por exemplo, bispo e arcebispo, santo papa, o maioral, isto é se idolatrar. Nenhum profeta de Deus, nenhum apóstolo de Jesus se exaltou. Vamos cantar um lindo hino de louvor ao nosso Deus e Rei Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes vamos lhe fazer uma pergunta. Qual é o homem aqui na terra que se faz passar por Santo Pai, Santo Papa em latim? É o presidente dos Estados Unidos? Era Hitler? Lembre-se o nome dele. É um personagem bíblico. Descubra pela Bíblia Sagrada das edições paulinas, Daniel 7:25. Proferirá insultos. Deus aqui está falando sobre o anticristo. Proferirá insultos, usará o nome de Deus, querendo ocupar o lugar de Deus. E proferirá insultos contra o Altíssimo. Se refere a Deus Pai, Criador de tudo e de todos, que não dá sua glória a ninguém, nem a nenhum homem, nem a nenhuma mulher, nem o seu louvor às imagens de esculturas. Proferirá insultos contra o Altíssimo, e porá à prova os santos do Altíssimo, que quer dizer os crentes fiéis ao Deus vivo. Esse homem diabólico tentará com ameaças aos crentes fiéis ao Deus vivo, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Ele, o homem do pecado, o filho da perdição, ele tentará mudar os tempos. Por exemplo, a ressurreição dos vivos e dos mortos seria antecipada na vontade do homem do pecado. Se faz juiz no lugar de Jesus e engana, mandando almas para o céu. Eu lhe pergunto, para qual céu? E tentará mudar os tempos e as leis dos mandamentos. Deus, o Santo Pai, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, diz:
Não terás outros deuses diante de mim. Isto é uma ordem. Esse homem maligno se deixa adorar, se faz Deus, Santo Pai, Santo Papa em latim. Ainda permite que o adorem sua imagem de escultura, e adorem também as imagens das pessoas que ele diz santificar, onde Deus diz: não terás, não farás para ti imagens de escultura, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, os anjos, as estrelas, o sol, a lua, ou embaixo na terra, figura de homens, de mulheres, de animais, de aves, etc. Ou nas águas que estão debaixo da terra, todo tipo de peixes e animais aquáticos. Não te prostrarás, quer dizer, não te ajoelharás diante desses deuses. Senhor São José, por exemplo, Senhora Santa Maria, etc. E não os servirás com festejos, sacrifícios, o sacrifício da missa, etc. Porque eu, Javé, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno, que castigo a iniquidade, quer dizer, o pecado dos pais sobre os filhos. O pecado da idolatria, Deus o compara a uma doença contagiosa, que passa de pais a filhos, netos e bisnetos. É uma praga hereditária. Minha avó, Júlia, deixou recomendado a minha mãe, Maria Júlia, que quando minha avó falecesse, o santo de parede, que Deus chama de imagem de escultura, de nenhum proveito, que minha mãe entregasse à minha irmã Gessina, Nina. A imagem de escultura tem o nome de coração de Jesus. É uma figura de homem, de Jesus não é, porque Jesus nunca foi fotografado. Ainda me recordo de uma manhã de sábado. Eu tinha 5 anos. Hoje tenho 67 anos, graças a Deus. E me lembro que meu pai, Joaquim Cândido, havia ido para São Paulo, porque a nossa situação financeira estava muito difícil. Nós morávamos em Jucati e fomos morar com a nossa avó materna no sítio Canhoto, município de São Pedro. Vejam, cidade com nome de ídolo, o que Deus proíbe. Deus tem ira da idolatria. Então estávamos há 5 meses morando com minha avó, que era moradora de um casal de fazendeiros que haviam criado minha mãe, que só os deixou para casar com meu pai. Então, naquela manhã de sábado, estávamos minha mãe, eu e a Bebé, minha irmã mais velha do que eu. Minha mãe estava fazendo a 2ª trança na minha irmã, que ia passar uma temporada de 3 anos com a nossa tia Senhora, que era irmã do nosso pai. Então ouvimos um gemido vindo da roça, onde minha avó estava limpando mato, numa plantação de palmas, que meu tio José, que morava no mesmo sítio, atendendo o chamado da minha mãe, nos falou, quando entrou dentro de casa. E as pessoas, e às pressas, procurava alguma coisa na mala da minha avó. Depois passou por nós na sala levando um tição de fogo. Depois ficamos sabendo que o tição era para substituir a vela que meu tio procurou sem achar. Minha mãe falou que o tição ou a vela seria a luz que iria iluminar o caminho que minha avó iria caminhar no outro mundo, enquanto não chegasse no céu. Hoje eu me admiro que minha mãe não me lembrou de me falar que a minha avó iria passar um tempo no purgatório queimando os seus pecados, porque era assim que ela nos ensinava, rezar pelas almas do purgatório. Até elas, vejam só, o tamanho da mentira, até elas subirem para o céu. Isto é negar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e a luz da vela é substituir
o Espírito Santo de luz, batizador, consolador, regenerador das nossas vidas, das nossas almas. Aí o Espírito Santo de Cristo é trocado pelo fogo de uma vela ou um tição de fogo, isto é, mudar as leis de Deus. Idolatria não só é por fé em pessoas. Muitos causam a ira de Deus, usam coisas que dizem ser santas, abençoadas. É a vela, é o óleo ungido, é o cordão bento de São Francisco, é a fogueira santa, é o dízimo, é a missa, ou o terço, ou o rosário, missa rezada em sufrágio das almas do purgatório, é a rosa ungida, é a cruz feita de jornal com uma abertura na parte alta, para ali conservar uma cédula de qualquer quantia, para não faltar dinheiro naquela casa. É o sacramento do Santíssimo, em forma de Deus Sol, do Deus Sol, com seus raios, isto é idolatria, etc. Voltando à casa da minha avó Júlia, quando minha mãe estava preparando a mudança para voltarmos desta vez para Jupi. Quando minha mãe tirou da parede de taipa a imagem de escultura com o nome de Coração de Jesus, com seu coração exposto e dilacerado, caiu no chão uma vela. Então minha mãe falou: olha, aqui está a vela que a mãe guardou para usar na hora que ela morresse. Quando a Bíblia diz, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus é o caminho que nos leva ao nosso Santo Pai que está no céu, na terra e em toda parte, e no nosso espírito. Só Jesus é a verdade que nos liberta das mentiras diabólicas das idolatrias. Só Jesus nos tirou da morte, da condenação e nos deu a vida de paz neste mundo e a vida eterna com o nosso Santo Pai Celeste, com o Filho de Deus, o nosso Senhor e nosso advogado, nosso Salvador, Jesus Cristo. O Pai na criação, o Pai da criação, o Filho na redenção, nossa salvação, nossa reconciliação com o nosso Santo Pai. O Espírito Santo, Consolador, batizador, guia da única igreja, da que Jesus é o Senhor. Amém. Agora nós vamos cantar um lindo hino, é penoso, é triste, mas é a verdade. Um hino que é cantado pelo nosso amado irmão em Cristo, Luiz de Carvalho, é do seu repertório. Eu vou convidar a Bianca para ela cantar comigo. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, que da glória desceu e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em